Agora iniciaremos a palestra sobre Direito, Religião e Sociedade no Estado Constitucional, que será ministrada pelo professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Eu dou as boas-vindas ao professor Jorge Bacelar Gouveia, aos nossos alunos aqui presentes e às demais autoridades. E desde já detalho o currículo do professor Jorge Bacelar, professor catedrático e diretor de mestrado em Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa, professor visitante do Instituto de Estudos Superiores Militares de Portugal, coordenador dos cursos de doutorado em Direito entre a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, e também da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto de Angola, além de professor visitante dessas instituições. Com vasta bibliografia publicada, mais de 150 títulos em Direito Constitucional, Ciência Política, Direito Administrativo, Direito Internacional Público, Direito Comparado, Direito Fiscal, Direito Financeiro, Direito da Religião e Direito da Segurança. É advogado e jurisconsulto. Professor Jorge, bem-vindo à nossa universidade, em nome do professor Felipe Chiarello, e desejo a todos uma boa palestra. É um grande prazer, um grande gosto aqui estar, agora em São Paulo, na segunda parte do Congresso Internacional da ANA Júri sobre Liberdades Civis Fundamentais. Ontem já estive em Brasília, hoje aqui em São Paulo, e também o gosto de, pela primeira vez, estar nesta excelente universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, neste campo de Higienópolis. E, portanto, as minhas saudações a todos os presentes, agradecendo também ao professor Flávio Leão Bastos a generosa e breve apresentação do meu currículo e permitam-me, nesta circunstância inicial, fazer aqui algumas saudações e às diferentes autoridades aqui presentes. Gostaria de cumprimentar as autoridades desta universidade, o Magno Chanceler Reverendo David Charles Gomes, também o Sr. Pró-Reitor desta mesma universidade, o professor Sérgio Lex, também o Sr. Diretor da Faculdade de Direito, o professor Felipe Chiarello, e, portanto, um gosto aqui estar. Uma das minhas universidades, a Universidade Nova, tem um protocolo de cooperação com esta universidade. A outra universidade a que pertenço, em Portugal, também gostaria de que isso se pudesse concretizar. E, portanto, é desta cooperação sã e deste excelente convívio luso-brasileiro que também vamos alimentando as nossas vidas. Também gostaria de deixar uma palavra especial ao Sr. Reverendo Gildásio, que também nos falou aqui de uma forma muito afetuosa sobre aquilo que nos une, as nossas, evidentemente, raízes cristãs, e ele referiu-se à passagem do apóstolo Paulo por Atenas e também me fez lembrar outro momento dessa passagem, numa das suas cartas de apóstolo, as cartas apostólicas. Sabem que, como também disse, aliás, o seu referendo Gildásio, nesse tempo dominava o politeísmo, quer na Grécia, quer depois em Roma. Aliás, um politeísmo um pouco confuso, porque a certa altura os deuses atropelavam-se uns aos outros, na concorrência e na ânsia de poderem fazer mais alguma coisa. Mas, na verdade, São Paulo, quando também esteve em Atenas, referiu-se ao cristianismo de uma forma muito bonita e muito particular, porque, a certa altura, referiu-se a um novo Deus que ele queria apresentar, o Deus cristão, e o politeísmo era tão sofisticado que até tinha um altar a um Deus desconhecido, porque haveria sempre mais algum Deus que não estava na tabela, na lista dos deuses já reconhecidos. E, portanto, havia um altar, coisa curiosa, que era o altar ao Ignoto Deo. E, precisamente, o Ignoto Deo que São Paulo veio apresentar é, precisamente, Jesus Cristo, o Nosso Senhor, e, portanto, uma forma muito bonita de apresentar uma nova religião num contexto, como sabem, muito adverso do politeísmo, enfim, que deixou muitas marcas de perseguição e muitos mártires numa primeira fase de implantação do próprio cristianismo. Também, já agora, permitam-me uma palavra muito especial e muito sentida ao professor Uziel Santana, presidente da Associação
Nacional Brasileira de Juristas Evangélicos e também, na sua pessoa, agradecer-lhe tudo aquilo que tem feito por todo este trabalho magnífico de estudar a liberdade religiosa, na tolerância, na congregação de pessoas de diferentes convenções religiosas e na ideia que nos também alimenta de que há muito mais coisas que unem os diferentes crentes do que aquilo que os pode dividir. E aquilo que nos une parece-me hoje muito evidente, que é, de facto, a possibilidade de, no espaço público, nós podermos expressar a nossa liberdade e a nossa crença religiosa. E, portanto, hoje o campo de luta é muito diferente daquele que era, porventura, há 500 anos, já que este ano se comemora precisamente a publicação das teses de Martinho Lutero, os 500 anos da Reforma Luterana, que é precisamente a luta de defendermos a nossa liberdade religiosa, a primeira das liberdades, de facto, a liberdade de acreditarmos no nosso Deus e, portanto, que o espaço público não seja esvaziado das nossas crenças religiosas e seja substituído por uma nova forma de politeísmo que tem muitas expressões políticas, económicas, desportivas, culturais, que querem afastar, esses novos ídolos querem afastar precisamente a presença no espaço público da religião que cada um tem o direito de professar. E, portanto, é nesse sentido que vejo com muito gosto e muita alegria o revigoramento dos estudos do direito da religião, no sentido de consolidar aquilo que é, de facto, o paradigma atual, que é muito melhor do que qualquer outro paradigma que já tivéssemos tido, que é o da liberdade religiosa e do Estado de Direito Constitucional, incluindo também nesta perspectiva da liberdade religiosa, no reconhecimento de que não há religiões oficiais e no reconhecimento de que o Estado deve respeitar e promover e cooperar com as diferentes religiões, na diversidade religiosa que cada país, e o Brasil, desse aspecto, é um país muito significativo. E já agora permitam-me ainda, antes de começar propriamente com a minha conferência, de vos deixar também uma oferta de um livro que foi publicado em Portugal, mas também foi publicado aqui no Brasil, pela editora Arraiz, de Belo Horizonte, se não estou em erro, Direito, Religião e Sociedade no Estado Constitucional. É um conjunto de artigos que tenho vindo a trabalhar nestas áreas. Estes artigos já foram publicados e, portanto, reuni aqui neste livro e ofereço este livro também à vossa instituição, quer à ANAJURE, à sua biblioteca, que tem a sua sede em Brasília, como se impõe na capital federal, mas também ofereço este livro à vossa biblioteca da Universidade Mackenzie. Bom, agora, entrando propriamente no tema que me traz aqui, e tema esse que vou expor, socorrendo também aqui deste PowerPoint, que vamos esperar que possa funcionar bem. E aqui a minha ideia, para não me repetir em relação à intervenção que fiz ontem em Brasília, mantendo no mesmo tema geral de estudar o direito, a religião e a sociedade no Estado Constitucional, hoje o meu viés refere-se especificamente à construção deste novo direito da religião e, em particular, olhando para o Brasil, vendo no direito brasileiro da religião a necessidade de uma lei geral ou de uma lei quadro sobre as relações do direito com o fenómeno religioso. Mas antes de lá chegarmos, farei uma aproximação percorrendo alguns temas que julgo que são muito importantes para podermos compreender melhor o que é isso do direito da religião e, sobretudo, qual é a necessidade de ter uma lei geral sobre as relações do Estado e do direito com as várias confissões religiosas. E reparem que, ao longo da história, já me referi ao tempo do politeísmo grego, mas ao longo da história, o assunto das relações entre o Estado, o direito e a religião dominante, ou as religiões, umas dominantes, outras minoritárias, sempre foi um assunto central. E, portanto, muitas revoluções, muitos conflitos tiveram na sua gênese, precisamente, o tipo de relacionamento entre o fenómeno religioso e o fenómeno político. Aliás, outra coisa não seria de esperar, porque, precisamente, o fenómeno religioso expressa aquilo que há de essencial na nossa consciência, na alma humana e nas relações sociais, e, portanto, não é de estranhar que o modo como cada um vê e tem a sua crença religiosa e vê a sua crença aplicada nas relações sociais também se possa projetar depois na regulação jurídica, no direito que existe precisamente para regular as relações sociais. E, portanto, se nós verificarmos a evolução da humanidade no âmbito
da história universal, já não me estou a reportar à pré-história, mas apenas à história, nós verificaremos que a habitual classificação que nós aprendemos da história universal em vários períodos, a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna e esta, a Idade Contemporânea, à falta de outra designação melhor, talvez pós-contemporaneidade, seja lá o que isso for. Esta periodificação é, com certeza, uma periodificação determinada por fenómenos políticos. Pelos descobrimentos, por exemplo, ou pela criação do Estado Nacional, da Idade Moderna, a Idade Contemporânea com as revoluções liberais, com o liberalismo. Com certeza que sim. Há fenómenos políticos que marcam a divisão, a periodificação desta história e que justificam que se saia da Antiguidade Clássica e que se entre na Idade Média, e que saia da Idade Média e que se entre na Idade Moderna, e que saia da Idade Moderna e que se chegue à Idade Contemporânea. Sim, com certeza. Até há autores, como sabem, os autores da nova história, do século XX, que dizem que a história não é só uma história de factos políticos, mas deve ser uma história também económica e social. E, portanto, essa periodificação da história, porventura, em muitos casos estava coxa, porque a história verdadeiramente fazia-se também de revoluções económicas e sociais e não apenas de factos políticos que tivessem mudado a fisionomia política dos Estados e dos aparelhos políticos dos próprios Estados. Mas eu acrescentaria ainda um outro elemento. Essas várias fases, dentro deste contexto, da Idade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, também, essa periodificação também se enraizou, também assentou no fenómeno religioso, na mudança que se estabeleceu em vários momentos dessa história, no relacionamento entre o fenómeno religioso e o fenómeno político. Claro que, nesse contexto, frisaria não todos esses períodos, mas porventura os períodos mais importantes, que foi precisamente o período da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. A Idade Moderna, como também disse o professor Uziel na abertura, foi determinada por razões políticas de criação dos Estados independentes que nós conhecemos hoje na Europa e depois a partir daí para todo o mundo, por razões económicas, a primeira globalização, porventura a globalização dos descobrimentos portugueses e espanhóis. Com certeza que sim, tudo isso foi muito importante. Mas também foi importante o protestantismo e o que isso significou de mudança, não só dentro do catolicismo, mas também nas relações entre o Estado e o próprio fenómeno religioso. E também na mudança de uma concepção supraestadual e unitária das relações internacionais que existiam na Europa, substituindo por um fenómeno nacional, que também, em relação ao qual a reforma protestante teve o seu contributo de redimensionar os poderes estabelecidos na Europa, na chamada República Cristiana, e, portanto, redimensionar esses poderes no âmbito de uma órbita estadual. E também no âmbito, evidentemente, um pouco avant la lettre, da afirmação de direitos fundamentais e liberdades cívicas fundamentais, desde logo a própria liberdade religiosa, embora essas só tivessem sido reconhecidas precisamente com a Idade Contemporânea, com os primeiros textos que consagraram, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, os direitos fundamentais que hoje continuam a vigorar. E, portanto, aí também entra como um direito muito importante a liberdade de religião ou a liberdade de consciência num sentido mais amplo. Mas, de facto, essa liberdade tem raízes, precisamente, na reforma protestante e em muitos outros movimentos e conflitos, que houve sempre muitos, infelizmente, entre católicos e protestantes. Mas, portanto, isto para deixar esta nota da importância do tipo de relações do Estado com a religião na afirmação dos diversos períodos da própria história. E a Idade Contemporânea, a história que hoje nós vamos vivendo, é uma história, desse ponto de vista, marcada não só pelos direitos fundamentais, que as diferentes constituições e os textos internacionais vão reconhecendo, mas também por uma progressiva afirmação e aperfeiçoamento da liberdade religiosa. Não que isso seja feito de uma forma igual, não que tenhamos chegado a um patamar de perfeição em todos os países. Há muitas experiências diferentes nessa ideia de liberdade religiosa, infelizmente umas muito más, outras bem melhores, mas, de facto, a Idade Contemporânea trouxe para dentro do seu coração a ideia de liberdade e também a ideia da liberdade religiosa, a qual, progressivamente, muitas religiões também têm vindo a reconhecer. Agora, aqui a perspectiva do direito, que não é um direito confessional, nem pode ser, o direito no sentido de direito do Estado, aquilo que se coloca é saber o que é que o direito
faz em relação à religião? Quais são as relações entre a religião como ordem normativa em relação ao próprio direito? Que tipo de relacionamento é que se pode estabelecer entre uma norma jurídica e uma norma religiosa, de uma ordem religiosa? Esse é um ponto muito importante. Ao longo da história, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que, em grande medida, na Europa, enfim, como centro do mundo até há 2 séculos, ou até há 3 séculos, aconteceu que, progressivamente, o Estado que foi construído na Europa e o direito estadual foi absorvendo muitas normas de natureza religiosa, sobretudo de natureza cristã. E, portanto, essa osmose é mais do que evidente entre a coincidência de uma ordem religiosa cristã e uma ordem jurídica estadual progressivamente mais laica até atingir o estado atual. E, portanto, é bom, é positivo que haja uma coincidência entre aquilo que dizem as normas religiosas, não só as normas das confissões cristãs, mas até de muitas outras religiões que apareceram na altura e continuam a aparecer, e as próprias normas jurídicas. E, portanto, em matéria de direitos fundamentais, podemos dizer que há uma coincidência entre direitos fundamentais que hoje são reconhecidos pelas Constituições e por muitos textos internacionais e as normas religiosas que foram as primeiras até a afirmar esses direitos fundamentais. Reportando-me aos 10 mandamentos, não temos lá, nos 10 mandamentos, muito antes da era cristã, o direito à vida, ou o direito à propriedade privada, não matar, não furtar, não roubar. Está lá tudo. E, portanto, a versão, digamos assim, laica ou jurídica dos 10 mandamentos significa o reconhecimento de muitos direitos fundamentais. Mas esses direitos fundamentais foram afirmados, ainda que não na perspectiva de um direito subjetivo, mas na perspectiva de uma norma proibitiva, precisamente no decálogo cristão, como sabem, tem normas imperativas de proibição e de imposição de certos comportamentos. Mas o decálogo cristão é visto, sobretudo, numa perspectiva da imposição de deveres subjetivos e não tanto na atribuição de direitos. Mas quando se impõe um dever, também se atribui reflexamente um direito, o direito a que respeitar o cumprimento desse dever. Portanto, estamos muito bem assim? Não, porque pode haver relações entre o direito e a religião, relações de conflito. Esse é o maior problema. E hoje verificamos, progressivamente, à medida que o direito do Estado se vai progressivamente laicizando e se vai abrindo a uma pluralidade política, ideológica, social e até religiosa, e na medida em que às vezes as religiões não estão coincidentes em muitos aspectos, também o direito pode entrar em conflito com as religiões. E, portanto, vamos ter normas jurídicas que são contrariadas por normas religiosas ou normas religiosas que vão violar e vão contrariar normas jurídicas. E há vários casos padrão em que isso sucede. Um desses casos é a questão do aborto, da despenalização ou da legalização do aborto, em que temos, por um lado, normas religiosas e até já agora normas jurídicas, embora não se fale muito disso, que garantem o direito à vida, mas temos do outro lado a possibilidade do direito à vida não existir e ser aniquilado. Ainda por cima, em relação a alguém que nem sequer se pode defender. Ou seja, neste caso, o embrião que não tem direito a defender-se porque ninguém o ouve, não pode constituir advogado e não pode ir a tribunal. Esse é um caso, talvez, a meu ver, é o caso mais grave de todos. É realmente o abuso e a violação do direito a nascer. Mas há outros casos, o caso da eutanásia, por exemplo, ou o caso de respeitarmos as opções de cada um em matéria de casamento, ou em matéria de educação, em matéria de tratamentos médicos. Portanto, há situações complicadas em que pode haver um conflito entre o direito de certo país, certas leis, e as normas religiosas daqueles que se inserem numa certa confissão religiosa e, portanto, que estão vinculados ao cumprimento dessas normas religiosas. Depois também pode haver, claro, zonas de indiferença, isto é, a maior parte das normas jurídicas é irrelevante do ponto de vista religioso. Normas sobre prazos, ou se vamos conduzir pela esquerda ou pela direita, isso é, do ponto de vista religioso, manifestamente irrelevante. Portanto, também há uma larga zona em que o direito não tem uma coloração ética e muito menos tem uma coloração religiosa. Isso não é nada de grave, é assim que deve ser, porque o direito não é apenas uma ordem jurídica que estabeleça comportamentos morais
mas é também uma ordem jurídica que estabelece relações de justiça e de segurança, e muitas vezes a justiça e a segurança pode alcançar-se sem que isso tenha necessariamente uma dimensão religiosa ou uma dimensão moral. Portanto, são estes os 3 tipos de relacionamento: relações de coincidência, quando a norma religiosa é também uma norma jurídica; relações de conflito, quando a norma religiosa está em contradição com a norma jurídica; e relações de indiferença, quando uma norma religiosa não interessa à norma jurídica e a norma jurídica não interessa à ordem religiosa. E, portanto, agora a questão que se coloca é a seguinte: então, mas o que é o direito da religião? O direito vai dizer qual é a religião certa? É o direito da religião certa? Não pode ser. Então, o que é o direito da religião? Salvo melhor opinião, naturalmente, o direito da religião será um capítulo, neste caso, do direito estadual ou do direito que está assistido por uma proteção coativa, que se destina a regular o próprio fenómeno religioso. Não é, evidentemente, um direito de tipo confessional, porque é um direito do Estado e o Estado é composto por todos nós, por todos os cidadãos, mas é um direito que se destina, basicamente, a proteger a religião. O direito à religião é um direito de proteção à religião. E proteção em que termos? Proteção de tudo aquilo que diga respeito à dinâmica do fenómeno religioso. Diz agora dos fenómenos religiosos na sua diversidade. E, portanto, aqui o direito tem um papel muito importante, este tal direito da religião, de proteger os sentimentos religiosos. E não pode ser um direito da antirreligião ou um direito da não-religião, porque o grande problema que hoje enfrentamos, e por isso a Ana Júlia também está de parabéns por causa disso, é que, de facto, às vezes parece que este direito da religião é mais o direito da não-religião ou da antirreligião do que o direito da religião. Mas o direito tem que existir para proteger e salvaguardar os sentimentos religiosos ou o bem comum, ou os interesses da comunidade. E uma parte dessa comunidade é religiosa, uma parte dessa comunidade tem crenças religiosas e, portanto, tem o direito que o Estado proteja nas suas manifestações e na sua dimensão religiosa, seja ela qual for, seja uma dimensão individual, a chamada liberdade religiosa individual, seja numa dimensão coletiva, a chamada liberdade religiosa coletiva, das instituições, das pessoas coletivas religiosas, pessoas jurídicas religiosas. E, portanto, é essa a função deste tal direito da religião, que não se confunde, já agora, com o chamado direito canónico, que é o direito que tem esse nome da Igreja Católica, ou o direito estatutário de cada confissão religiosa, que se autodefine internamente no seu programa, na sua crença, na sua estrutura hierárquica, nos seus poderes, na definição de um conjunto de princípios e de organização interna. Mas isso, cada confissão religiosa, umas mais sofisticadamente, outras nem tanto, tem o direito de se auto-organizar de acordo com o seu estatuto, com o seu programa, mas isso é um direito privativo, direito até certo ponto, que deve ser reconhecido pelo Estado, mas esse não é o direito da religião, isso é o direito daquela religião, mas o direito da religião aqui no sentido de direito das religiões, também se usa esta expressão sobretudo em França, ou na expressão mais antiga e consagrada, na Espanha o direito eclesiástico, em Itália o direito eclesiástico, em alemão, na Alemanha o Kirchenrecht, aliás até bastante sofisticado porque até há um direito público das religiões, o Öffentliches Kirchenrecht, e o direito privado das religiões, o Private Kirchenrecht. E, portanto, desse ponto de vista, isto não tem nada a ver nem com o direito confessional, mas significa que o Estado deve intervir na proteção do fenómeno religioso. Aliás, em alguns países da Europa, coisa que não acontece em Portugal, infelizmente, e que não acontece aqui no Brasil, infelizmente, estas disciplinas que eu acabei de mencionar, o Kirchenrecht, o direito eclesiástico e o direito eclesiástico, são disciplinas obrigatórias nas faculdades de Direito. Obrigatórias. E na Alemanha nem sempre é, mas na maior parte das universidades é. E, portanto, isto significa que se dá uma importância acrescida ao estudo do direito da religião. Na França, julgo que não seja, e este é um ponto que eu também deixo aqui à vossa reflexão. E em Portugal é um assunto que tem sido debatido, por incrível que pareça, mesmo as instituições mais confessionais, no caso português, a instituição que é mais confessional, mais conhecida é a Universidade Católica Portuguesa, que imaginem, e não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, nem sequer tem nos cursos de Direito qualquer disciplina obrigatória sobre Direito Eclesiástico ou Direito das Religiões. Portanto, uma própria universidade que é confessional, que é a Universidade Católica Portuguesa, no âmbito das suas faculdades, não tem esta disciplina.
Qual é a razão que se tem dado? A razão é esta, é que a religião não se pode fechar numa única disciplina. O direito da religião não está fechado numa disciplina, mas, pelo contrário, deve estudar-se caleidoscopicamente ou polidiadricamente por várias disciplinas jurídicas. Um pouco em direito constitucional, que é realmente a sua base fundamental, de facto é. Um pouco em direito fiscal, direito tributário. Um pouco em direito penal, quando se trata de proteger penalmente os sentimentos religiosos. Um pouco em direito administrativo, para regular a intervenção da administração pública para regulamentar o fenómeno religioso e em reconhecer o fenómeno religioso. Mas penso que isso é uma visão sempre parcelar e uma visão deslocada, assimétrica das coisas. E, portanto, deve haver a concentração numa única disciplina dos temas que se incluem no direito da religião. Penso que isso dá mais coerência e é mais adequado para se compreender o fenómeno religioso, que é, de facto, suscetível de ser visto em diferentes perspectivas, não só de várias ciências, como sabem, não é só a ciência jurídica, a ciência filosófica, a ciência da sociologia das religiões, a antropologia das religiões, a história das religiões, mas também, do ponto de vista jurídico, deve ser estudado, mas seria mais adequado que o seu lugar fosse de uma forma concentrada numa disciplina e não de uma forma dispersa, desgarrada, muitas vezes sem qualquer coerência entre os vários assuntos, ou assuntos que se repetem, ou assuntos que, sendo referidos em várias disciplinas, depois acabam por não ser referidos em nenhuma. E, portanto, penso que isso seria de ponderar. Do ponto de vista da sua qualificação, o direito da religião é basicamente um direito público, com vários capítulos, e tem vários ramos que também depois se pode estudar, sobretudo, já me referi agora a alguns deles, a parte fiscal, a parte civil, a parte administrativa, etc. Mas avançando, porque o tempo vai escasseando, eu queria agora referir-me a alguns aspectos mais específicos deste direito da religião e tendo em conta também a realidade brasileira. Mas para lá chegar, gostaria só de frisar o pressuposto em que nós assentamos hoje na idade contemporânea, que felizmente no Brasil está mais consolidado, que é a de existência de um Estado constitucional de direito. Aliás, com uma excelente Constituição que tem, que é a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988. E, de facto, na Constituição cidadã brasileira, podemos encontrar aquilo que é característico do Estado Constitucional contemporâneo. A afirmação de direitos fundamentais, a separação dos poderes, mecanismos de representação democrática da sociedade e da vontade dos cidadãos, a ideia de república, que também me parece preferível em relação à ideia de monarquia, com o devido respeito por aqueles que são monarquistas, e, portanto, neste contexto também, um direito que sobressai em relação aos outros pela sua importância e pela sua magnitude, que é a liberdade religiosa, não apenas como um direito individual ou coletivo, mas também como algo que marca indelevelmente a nova organização política do Estado Constitucional, através do princípio da laicidade. Laicidade política, que é a única maneira de responder a uma diversidade religiosa da sociedade. Laicidade do Estado, que deve corresponder depois a uma prática religiosa da sociedade, dos seus membros, dos seus grupos, no respeito pelo pluralismo religioso, evidentemente, de uma sociedade plural e aberta como é a brasileira, ou como é a portuguesa, ou como é a de qualquer outro país, pelo menos avançado. Isto também significa que, olhando à Constituição Federal Brasileira, de 1988, ela mesmo está em consonância com a liberdade religiosa e com o fenómeno religioso. Lá são múltiplas as referências que são feitas na vossa Constituição Federal à religião. Não vou referi-las todas, são muitas, não só da perspectiva de uma liberdade individual de religião e de crença, mas com muitos pormenores interessantes, não só como a religião como um fator que não deve ser tido para discriminar ninguém, a questão do reconhecimento civil do casamento religioso, por exemplo, o ensino da religião nas escolas públicas, que é um tema controverso em muitos países, e, portanto, ou então a isenção fiscal de organizações religiosas, a isenção tributária. Portanto, há uma série de assuntos dispersos pela vossa Constituição, numa multiplicidade de referências que, de facto, a Constituição brasileira tem, de uma forma, a meu ver, bastante boa, incluindo até, algo que sabem que é controverso, uma referência a Deus no próprio preâmbulo da Constituição brasileira, que
para alguns laicistas, tem posto os cabelos em pé, mas não há nenhuma razão para ficar com os cabelos em pé, mesmo que sejam carecas. É que, de facto, isso é uma referência perfeitamente ajustada. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal se referiu à adequação dessa referência a Deus no próprio preâmbulo, e tendo havido, como sabem, uma ação no Supremo Tribunal Federal para considerar esse inciso, essa frase do preâmbulo, como inconstitucional por violação do princípio da laicidade. Mas já agora também seria necessário retirar a frase "Deus seja louvado" dos próprios reais, não é? Bem, no caso português, se nós chegássemos a esse ponto, Portugal desapareceria, porque, em primeiro lugar, a nossa bandeira ficaria completamente desfacelada, porque temos as quinas, são os 30 dinheiros, porque Jesus Cristo foi vendido por Judas. Estão lá no escudo português. Depois, temos também essas quinas que muitos interpretam como sendo as 5 chagas de Cristo, que terão aparecido a Dom Afonso Henriques quando estava a reconquistar Portugal, ou a conquistar Portugal aos muçulmanos, no movimento de norte para sul, a chamada Reconquista Cristã. Portanto, realmente, teríamos de fazer muitas mais coisas, apagar alguns nomes, alguns feriados. O Natal já não poderia ser dia de Natal, seria o dia de quê? Da família ou de qualquer outra coisa? Ou o dia do sol, como era no tempo romano, porque, como sabem, o dia de Natal foi uma festa aproveitada do politeísmo romano, que 25 de dezembro era a festa do solstício de inverno no hemisfério norte. Portanto, vejam bem ao ponto a que as coisas chegam, às vezes, um certo fanatismo laicista de querer apagar por completo os vestígios de Deus em qualquer referência social, ou, neste caso, de uma referência de natureza jurídica. Bom, mas, portanto, do ponto de vista constitucional, eu julgo que o Brasil está em ótimas condições, tem tudo aquilo que deve ter, mesmo malgrado os críticos que acham que tem a mais ou que não devia ter qualquer referência na sua Constituição a Deus ou ao fenómeno religioso. Mas a mesma conclusão já não posso tirar da observação do direito ordinário, do direito legislado. Não do direito constitucional, mas do direito legislado. Como sabem, o direito constitucional não vive sozinho. Se não for depois concretizado por leis ordinárias, o chamado direito ordinário, em grande medida esse direito constitucional fica ineficaz, fica bloqueado, fica a parar nas nuvens, mas não toca na terra. E é necessário descer à realidade, porque nós vivemos na realidade. Nós vivemos nesta realidade, ainda que temporariamente, mas vivemos nesta realidade. A questão que agora se coloca é saber quais são os caminhos que o desenvolvimento do direito ordinário da religião deve prosseguir. Mas isso deve ser orientado, a meu ver, por um modelo constitucional, que é um modelo, aliás, brasileiro, mas que, infelizmente, não é um modelo que nós podemos observar nestes 200 anos de constitucionalismo, nem é um modelo de outros países, pensando na atualidade. Porque a ideia de laicidade é uma ideia que gera muitos equívocos. A ideia de laicidade é a ideia de que o Estado não tem uma religião, nem se assume como tendo uma religião oficial e, portanto, não pode preferir uma religião em relação às outras, mesmo que o seja do ponto de vista protocolar ou do ponto de vista simbólico, nem assim o deve fazer. Aliás, fala-se muito na Europa avançada, mas nesta matéria há muitos países na Europa que não são assim tão avançados como se julga. Em vários países da Europa, certa religião é considerada como uma religião oficial. Não sei se sabiam. No Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, por exemplo. Não é o caso, já agora, de Portugal, felizmente, nem da Espanha, nem da Itália, nem da Alemanha, nem da França. Mas, em alguns países, ou o catolicismo ou algumas religiões protestantes são consideradas como religiões oficiais. Aliás, julgo que na Suécia e na Dinamarca, para ser rei, tem de se pertencer à religião dominante que está reconhecida na Constituição. Mas a ideia de laicidade é uma ideia em si, acho, positiva. Até se fala na laicidade positiva, se essa laicidade for uma laicidade em que há uma separação entre o Estado e as confissões religiosas, mas essa separação não significa uma perseguição a essas manifestações religiosas, quer no espaço público, quer noutro tipo de espaços. Ora, essa experiência foi a experiência precisamente do comunismo, como um sistema político, jurídico-político ateísta, e em que se pretendeu aniquilar as manifestações de religiosidade dos cidadãos. Basta ver a história da União Soviética, embora o que acabou foi a União Soviética, não a Igreja Ortodoxa Russa,
mas basta ver uma boa parte da história da União Soviética para perceber em que é que se traduziu o ateísmo comunista na perseguição à religião dominante, que era a Igreja Ortodoxa. Aliás, numa catedral que foi transformada, como sabem, em Moscovo, no Museu da Revolução. Embora depois, entretanto, com o fim do comunismo, as coisas foram revertidas, felizmente. Mas o laicismo, portanto, essa ideia de que não pode haver religião no espaço público e que, pelo contrário, tem que haver uma não-religião, que em si é uma outra religião, é uma religião negativa, não provém apenas dos sistemas comunistas ortodoxos, digamos assim. Também provém de uma certa mentalidade dominante, que hoje está muito presente na França, por exemplo, em que não há propriamente uma ideologia comunista subjacente, mas há uma ideologia de restrição e de limitação da liberdade religiosa a um foro privado, a um foro individual, a um foro privado, e sem que essa liberdade religiosa possa ser expressa num contexto coletivo ou num contexto público. E, portanto, isso também é uma forma de laicismo, a meu ver, embora não por uma razão ideológica especificamente rastreada na evolução do próprio do socialismo comunista. Claro que também houve outros sistemas constitucionais que estão a desaparecer, que não foram laicistas neste sentido, mas foram muito prejudiciais ao fenómeno religioso e à liberdade religiosa. Porquê? Porque elegeram uma religião como aliada contra as outras religiões, sobretudo na Europa, os Estados fascistas. Portugal, em que houve uma aliança entre o catolicismo e o Estado Novo, de Salazar e Marcelo Caetano, ou no Estado fascista italiano também, ou o Estado franquista espanhol. E, portanto, embora houvesse teoricamente uma liberdade religiosa, mas na prática privilegiou sempre a religião dominante, com ela também conseguindo o apoio popular, contra as confissões religiosas minoritárias. E isso também provocou os seus danos terríveis, e isso é também um sistema inadmissível de preferência ou de privilégio a uma religião em relação às outras religiões, sendo certo que num contexto de laicidade não pode haver privilégios, mas deve haver uma igualdade entre as diferentes confissões religiosas. Portanto, o sistema melhor é um sistema de laicidade, eu diria cooperativa, e não separatista entre o Estado e as religiões, e o Estado promovendo, auxiliando, apoiando as religiões naquilo que elas tenham de bom para o bem comum, para o interesse geral. E, portanto, se o Estado apoia manifestações culturais, manifestações desportivas, manifestações económicas, empreendedorismos, etc., porque é que não há de apoiar também atividades que sejam boas para a sociedade e para os seus membros, que sejam promovidas pelas confissões religiosas e, portanto, não pode, em relação a esse tipo de apoios, agir com base em qualquer preconceito de natureza religiosa, negando esse apoio só pelo facto de essa atividade estar a ser feita por uma confissão religiosa. Isto é, então, se fosse feito por uma associação cultural ou por uma ação desportiva, já poderia apoiar? E porquê é que não pode, se for a mesma atividade que tem o mesmo bem para a sociedade, que seja promovida por uma confissão religiosa? Não vejo qualquer razão para esse preconceito. Agora, em relação ao direito ordinário, como já referi há pouco, qual é a questão que se coloca? É que no Brasil não há uma lei sobre liberdade religiosa, uma lei geral, digamos assim. Há uma Constituição, já vos referi com uma série de referências esparsas. Haverá alguma legislação pontual sobre certos assuntos específicos, mas não há uma lei quadro, uma lei geral sobre a liberdade religiosa. E aqui posso trazer-vos a experiência portuguesa, não me leve a mal, não quero ser nacionalista ou chauvinista, mas penso que nós em Portugal fizemos uma lei muito boa nesta matéria, a Lei 16 de 2001, a Lei da Liberdade Religiosa. Uma lei complexa, demorou muitos anos a fazer, mas que tem funcionado muito bem e uma lei que enquadra o fenómeno religioso de uma forma, a meu ver, quase perfeita. E uma lei que estabelece um conjunto de direitos, quer direitos individuais, quer direitos coletivos, no âmbito da liberdade religiosa, além de um próprio processo de reconhecimento das confissões religiosas. E, portanto, penso que seria importante que um conjunto de normas dispersas que têm em várias legislação ordinária, em matéria tributária, em matéria educativa, em matéria civil, por exemplo, ontem em Brasília percebi que há uma nova pessoa coletiva, além da trilogia clássica, que eu achava que era a única que existia, que eram as associações, fundações e sociedades, agora, pelos vistos, há também partidos políticos e organizações religiosas. Em Portugal, nós também temos pessoas coletivas religiosas e partidos políticos, naturalmente, mas ambas integram o género que é, ou a espécie, as três espécies do género maior,
que são associações. Portanto, os partidos políticos e as confederações são um tipo especial de associações. Mas no vosso Código Civil há uma diferenciação, há uma categorização à parte, quer dos partidos políticos, quer das organizações religiosas. Por acaso, no vosso caso, não vi referência às cooperativas. É verdade que hoje o fenómeno das cooperativas é um fenómeno que está em abandono, mas as cooperativas não se encaixa em nenhum destes conceitos. Não é bem uma associação, não é bem uma sociedade comercial, porque a cooperativa não tem lucro, não pode ter lucro. Também não é bem uma associação, porque a cooperativa tem uma atividade que é de produção de excedentes, digamos assim, e, portanto, não é bem nem uma associação, nem uma sociedade comercial, nem uma fundação, porque a cooperativa não se funda no acervo patrimonial, mas funda-se na atividade dos elementos que integram essa associação. Bom, o que é que vos proponho, então, referir no âmbito da construção deste tal direito legal ou direito ordinário da religião aqui no Brasil? Há um primeiro ponto muito importante, que é saber quem é que vai fazer a regulação, quem é que tem o poder para tomar as várias opções em cada um dos temas do direito da religião. E aqui há vários modelos possíveis. A lei portuguesa que eu vos referi é muito boa, opta por um certo modelo, que é discutível, ainda que em Portugal não haja propriamente um único modelo. E a primeira questão que se coloca é esta: quem é que regula o fenómeno religioso? Isto é, quem é que decide os vários temas e com que autoridade? Há várias possibilidades. Ou é o Estado que decide, através de uma lei, e faz uma lei e acabou o assunto. Ou há uma autorregulação, ou seja, o Estado não faz sozinho, mas faz, há uma meta-regulação, faz e reconhece aquilo que é feito através das próprias religiões. Portanto, ou as religiões autorregulam o seu próprio fenómeno entre si, ou o Estado impõe uma regulação com reconhecimento ou não daquilo que as religiões querem para certas decisões em matéria dos temas fundamentais do direito da religião. Portanto, essa é a primeira opção, uma autorregulação ou uma heterorregulação. Depois, uma segunda opção, claro que é preferível a autorregulação. Dentro da autorregulação há dois sistemas também possíveis. Ou a autorregulação é feita, digamos assim, entre o Estado, um contrato entre o Estado e a confissão religiosa, um contrato de direito internacional, que nós chamamos de tratado internacional. É o que sucede, por exemplo, com a Igreja Católica e os vários países, através das concordatas. Aliás, em Portugal nós já temos dois tratados desta natureza. Temos, além da concordata com a Igreja Católica, temos um segundo tratado internacional, aliás, acordo, melhor dizendo, entre o Estado português e a comunidade ismaelita, que se integram nos seguidores de Sua Alteza Real, o Príncipe Aga Khan, a comunidade ismaelita. Há também agora um acordo que é paralelo à concordata. Portanto, Portugal neste momento tem dois acordos internacionais, duas convenções internacionais, uma com a Santa Sé e a outra com a comunidade ismaelita. Aliás, que foi muito importante porque quebrou uma barreira psicológica, que era a ideia de que só a Igreja Católica é que tinha pessoa jurídica internacional para fazer uma convenção internacional com o Estado. Não. O Imamat Ismail, que é a instituição que representa a comunidade dos ismaelitas ao nível internacional, também celebrou com o Estado português uma convenção internacional. A outra possibilidade é que haja acordos de autorregulação, mas internos, de direito interno. O chamado direito contratual, direito pactuado interno, que, aliás, a nossa lei prevê que seja possível realizar. E então, esses acordos têm no fundo, têm o mesmo efeito, mas não são diplomas de direito internacional, mas são diplomas de direito interno. Há um acordo estabelecido entre o Estado e certa confissão religiosa, mas depois esse acordo é confirmado por uma lei do Parlamento. É negociado entre o Governo e os órgãos dirigentes de uma convenção religiosa e depois, no fim, o Parlamento decide, digamos, homologa esse acordo através da aprovação de uma lei. Até agora, em Portugal, isso nunca sucedeu. A lei é já de 2001, tem havido algumas negociações, mas nunca se estabeleceu nenhum acordo entre o Estado e certa convenção religiosa. Mas seria importante porquê? Porque, assim como o Estado, neste momento, tem um acordo internacional com o Imamat Ismaili ou a Santa Sé sobre educação católica ou educação religiosa nestas duas confissões, ou os feriados, etc., porque é que não há a ter com as outras confissões? Por exemplo, os muçulmanos têm festas muito diferentes das festas cristãs, por exemplo. Ou os judeus têm festas muito diferentes das festas cristãs. Reconhecer os feriados nestas convenções religiosas das suas festividades, por exemplo. Ou outro tipo de problemas, ou a questão do descanso semanal, se é ao sábado. Os muçulmanos é à sexta-feira, os judeus é ao sábado, os cristãos é ao domingo. Portanto, há uma série de problemas relacionados com isto e se
enquanto não houver este acordo, essas questões não podem ser devidamente resolvidas. Claro que a prática vai resolvendo, um pouco de uma forma atamancada, mas penso que seria próprio que houvesse uma disciplina específica num contrato entre o Estado e estas confissões religiosas para a definição das particularidades que cada uma dessas confissões religiosas tem o direito de estabelecer. Depois há um problema mais complicado, que é saber como é que essas confissões religiosas se organizam, porque uma coisa é uma confissão religiosa mais unitária, que é o caso da Igreja Católica, outra coisa são as confissões religiosas que são, por natureza, mais dispersas. O caso das religiões protestantes são mais dispersas, são mais locais e, portanto, têm maneiras de... não são confissões hierarquizadas como são outras religiões. E, portanto, às vezes, aqui a grande dificuldade é o Estado encontrar um interlocutor para estabelecer esses acordos. Isto é, com quem? Com associações de confissões religiosas, com cada uma delas. Também não se pode dispersar excessivamente, digamos, a contratação entre o Estado e estas confissões religiosas, que normalmente se podem reunir em alianças ou em federações ou confederações. No caso dos protestantes, isso tem sucedido. Depois, saber outro tema ainda, o que é que deve constar destes contratos, deste tal direito pactuado entre o Estado e as confissões religiosas. Quais são as matérias que devem lá constar? Basta olhar a uma concordata e perceber que são essas as matérias. Não há nenhuma razão para não serem as mesmas. O reconhecimento das confissões religiosas, o reconhecimento jurídico, a substância jurídica, as questões de educação, de trabalho, os ministros de culto, como é que eles devem ser reconhecidos, os efeitos civis do próprio casamento religioso dessa confissão religiosa, etc. Portanto, há uma série de assuntos de fiscalidade, portanto, uma pluralidade de assuntos que dizem respeito a uma confissão religiosa e que devem ser estabelecidos nesse mesmo acordo, nessa lei contratualizada, digamos assim, entre o Estado e as confissões religiosas. Agora vou referir-me a alguns temas para vos deixar à vossa reflexão, não me pronunciando especificamente sobre cada um deles, mas vários temas, um primeiro grupo de temas de direito individual da religião, ou seja, a liberdade religiosa, digamos, na perspectiva individual. Quais são os temas clássicos, digamos assim, que suscitam sempre dúvidas e em relação aos quais as confissões podem ter uma posição própria, até diferente entre si, mesmo no mesmo ramo do cristianismo ou de outro agrupamento religioso. Há a questão da educação religiosa, digamos, eu diria, a educação religiosa nas escolas públicas, que muitos países contestam. Porquê? Porque os laicistas dizem, estamos a pagar a pessoas que estão a ensinar a religião que não é a nossa, ou estamos a pagar a pessoas que estão a ensinar uma crença religiosa que nós achamos que não deve existir, com o dinheiro público. Portanto, este é um problema complicado. E depois dizem, se o Estado é laico, como é que o Estado pode, no ensino público, ensinar a religião, se o Estado é laico? Portanto, esta é a perplexidade que os laicistas normalmente... Eles esquecem-se que a educação não é do Estado, a educação é das pessoas. E as pessoas não são... podem ser laicas ou não. E até, aliás, basta ver as estatísticas, esmagadoramente não são laicas, são crentes, ainda que em grande diversidade religiosa. Mas depois há outra questão aqui que não tem a ver com a educação religiosa, mas tem a ver com a educação, com a escolaridade obrigatória. Porque o Estado hoje impõe aos cidadãos, às crianças e aos jovens, a meu ver bem, que haja um parâmetro comum de um conteúdo que tem que ser ensinado. E, portanto, uma frequência obrigatória das escolas. Ou uma frequência obrigatória não de escolas públicas, porque podem ter escolas privadas, que às vezes são melhores que as escolas públicas, ou muitas vezes são melhores, mas que haja uma equiparação daquilo que é ensinado nas escolas públicas daquilo que é ensinado nas escolas privadas. Porque também não faria sentido que, havendo a liberdade de optar por uma escola privada, depois na escola privada se ensinasse algo completamente disparo em relação àquilo que era ensinado na escola pública. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de programas obrigatórios, mas só que muitas vezes esses programas e os conteúdos que são obrigatórios podem traduzir um certo preconceito religioso ou uma certa orientação doutrinária, filosófica e para-religiosa que tem os seus equívocos. Aliás, isso tem acontecido muito, como sabem, em disciplinas de História. Aliás, há pouco o Sr. Reverendo falava num episódio desses dos Estados Unidos, mas há muitas explicações em relação à evolução do homem que deixam muitas dúvidas. Esta ideia de o homem ter vindo do chimpanzé é sempre uma ideia um pouco difícil de perceber. Aliás, por uma simples razão. É que, não sei se já repararam, no mesmo lugar
em que apareceu o homem, continua a haver chimpanzés. Portanto, porque é que há chimpanzés que se transformaram em homens e outros, coitados, não passaram de chimpanzés? Continuaram chimpanzés. Portanto, no mesmo lugar, no mesmo tempo histórico, houve um chimpanzé que ficou homem e o outro continuou chimpanzé. Porquê? Isto é um acaso? Qual é a explicação para isto? Acho que nunca ninguém conseguiu explicar este fenómeno. E, portanto, isto deixa-nos muito, enfim, intrigados sobre realmente o que é que terá acontecido na origem do Homo sapiens, como sabemos. E, portanto, enfim, não sou um especialista na matéria, certamente que haverá aqui colegas que sabem muito mais disto que eu, mas eu recordo-me das aulas da minha infância que sempre fez um bocado de confusão, realmente, porque é que uns continuaram chimpanzés e outros viraram homens, Homo sapiens. Fica a dúvida. Como vê, ao fim de 40 anos, não resolvi esta dúvida, continuo com a mesma dúvida que tinha há 40 anos. Portanto, esse é um tema, mas não é só esse, há outros temas, uma perspectiva dominante da religião dominante em relação às minorias religiosas, por exemplo. Agora, em Portugal, discute-se muito a questão de que nós ensinamos na história de Portugal uma história colonialista. Eu não sei se a história é colonialista, mas, na verdade, a história foi colonialista, não é? Mas vamos agora dizer aos outros que não houve colonialismo? Houve, claro que houve. É a história. A história foi... O Brasil foi vítima do colonialismo português. Pois, com certeza que foi. Teve coisas boas, teve coisas más, cada um fará o seu julgamento, mas foi assim. A história é assim. Agora, mas quando se fala da história, não se está a fazer a apologia da história. Há muitas maneiras de ensinar a história. Há uma história pedagógica, que era aquela história que foi proposta por Heródoto nos tempos antigos, mas a história não é uma história pedagógica, é uma história feita de factos e a referência que se faz a essa história não significa uma apologia dessa mesma história, desses factos passados. Naturalmente que um país tem o seu orgulho nacionalista, que acho que é legítimo que tenha, e de facto Portugal, porventura, terá algum orgulho naquilo que fez no tempo dos descobrimentos, de bom e de mau. Depois outros temas, a questão dos tratamentos médicos, questões de saúde em geral, a questão das transfusões de sangue que são vistas com reticências por parte de certas convenções religiosas, a questão do serviço militar e a objeção de consciência, é um tema muito importante. Não tanto na questão do serviço militar, que é um assunto resolvido, mas a objeção de consciência perante novos fenómenos, a eutanásia, o aborto, a questão do pessoal médico de enfermagem que se recusa a colaborar em práticas abortivas ou em práticas de eutanásia, e, portanto, um conjunto de questões novas que surgem, incluindo a questão de saber se a objeção de consciência também pode ser um direito fundamental não apenas de individual, de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas. E, a meu ver, sim, porque também se podem colocar problemas de objeção de consciência na organização das pessoas coletivas religiosas. Depois, questão do trabalho, das aulas e dos exames em dias de culto. Em Portugal tem havido várias decisões de tribunais sobre este assunto, por exemplo, muçulmanos que não querem ter exames à sexta-feira. E o tribunal dá-lhes razão, e, portanto, os professores têm que marcar o exame no outro dia que não à sexta-feira. Ou que não haja aulas ao sábado, para o caso dos judeus, por exemplo. É um assunto complexo. A questão de os muçulmanos não poderem trabalhar à sexta-feira, se isso é possível, se não é. A questão é complicada. No caso concreto, se for uma loja que tenha 5 senhoras, uma delas é muçulmana, ela pode fazer um rule-man e não trabalhar à sexta-feira. Mas se for uma loja de uma vendedora única, o patrão vai ficar com a loja fechada num dos dias úteis da semana, porque a sua funcionária é muçulmana, vai perder 20% do seu rendimento. A questão é complexa, é uma questão difícil de resolver. E uma coisa é que ela tivesse sido aceita como muçulmana, outra coisa foi aceite sem revelar a sua religião, acho que não tem que revelar, mas depois, a meio do caminho, revela-se muçulmana e dá um prejuízo de 20% no patrão, porque vai fechar a loja em 20%, perdendo 20% do seu rendimento em 5 dias úteis, que só funciona em 4 dias úteis. Como é que se vai resolver este problema? Estão a ver o problema que se pode colocar. É uma questão complexa. Depois também os efeitos civis do casamento religioso. Em Portugal nós temos agora 3 tipos de casamento. Temos o casamento comum, que é o casamento civil, não tem nada a ver com a religião. Aliás, que é não só entre pessoas do mesmo sexo, como pessoas entre sexo diferente, entre homens e mulheres e mulheres. Portanto, já temos esse avanço civilizacional. O problema é, do ponto de vista religioso, o que é que nós temos mais? Temos o casamento canónico, que se tem mantido sempre, portanto, o casamento celebrado no âmbito do direito canónico da Igreja Católica, que tem efeitos automaticamente civis,
e, portanto, não é preciso repetir o mesmo ato duas vezes. Não há um ato civil e o ato religioso, é só o ato religioso. Não se faz um casamento civil, julgo que seja o caso brasileiro, não é? Mas agora temos uma terceira modalidade, que é o chamado casamento civil sob forma religiosa, que não inclui o casamento canónico, porque esse não é um casamento civil, é um casamento religioso propriamente dito, próprio senso. Então, o que é que sucede neste caso? É que, neste caso, há um casamento civil, mas quem celebra o ato é o ministro do culto daquela religião, que pode ser qualquer uma, menos a religião católica, porque nessa não seria necessário, porque nessa é mesmo um ato só de natureza substancialmente religiosa canónica. E, portanto, certas religiões ditas radicadas têm a possibilidade de indicar ministros do culto e o ato de casamento, que é um casamento civil, mas no lugar de aparecer o funcionário do registro civil, aparece o ministro de culto e, portanto, consegue-se um 2 em 1 ao mesmo tempo que é um ato civil de casamento, é também um ato que tem uma dimensão religiosa e que é praticado por um representante da confissão religiosa em causa. Portanto, este é um conjunto de temas chamado de direito individual da religião. E já estou quase a terminar. O direito coletivo da religião tem também os seus pontos importantes, um deles precisamente ligado a este, o reconhecimento dos ministros de culto de cada uma das confissões religiosas, de acordo com as indicações que sejam dadas pela própria confissão religiosa a que pertencem. A questão da fiscalidade ou da tributação da atividade religiosa das confissões, que em princípio não deve existir, embora depois não se sabendo bem até onde vai essa isenção, visto que muitas confissões religiosas têm o direito também de desenvolver paralelamente atividades comerciais e lucrativas, ou muitas vezes não o fazem. Aliás, ontem em Brasília vi uma palestra muito interessante e muito bem feita sobre o terceiro setor e a sua associação às organizações religiosas e, portanto, eu diria que a questão é complexa porque uma confissão religiosa tanto pode ter uma atividade no terceiro setor como uma atividade lucrativa normal. E, portanto, a isenção não pode ser vista da mesma forma para uma atividade que em si é lucrativa e uma atividade que em si não é lucrativa. Aliás, ontem o colega de Brasília, até de uma forma irónica, se referia à questão da tributação dos templos e perguntando sucessivamente o que é que seria objeto de isenção. Era apenas a igreja, a casa do padre, a escola do padre, o quintal do padre e, portanto, até onde é que iria essa isenção na tributação, neste caso, dos bens imóveis. A questão do ensino religioso, que eu já referi a propósito da escolaridade obrigatória, e depois também um assunto que tem sido hoje muito referido, respeita a saber se as confissões religiosas devem ou não participar em órgãos de comunicação social. Isto é, se deve haver canais públicos que possam abrir-se à doutrinação das confissões religiosas. E, portanto, nós já estamos aqui num patamar um pouco mais adiante. Já não é dizer que as confissões religiosas não podem ter acesso aos meios de comunicação social públicos. Não, podem ter. O problema é, tendo acesso aos meios de comunicação social públicos, como é que nós vamos repartir o pouco tempo televisivo que há por todas essas confissões religiosas de uma forma equitativa e de uma forma proporcionada. Mas é um assunto também que tem sido debatido. Em Portugal conseguimos chegar a uma solução intermédia, apesar de tudo razoável. Há transmissões católicas, habitualmente, no primeiro canal público, mas também há programas para outras confissões religiosas. Não tem o mesmo destaque, é verdade, mas há, pelo menos hoje, um reconhecimento formal de que há programas próprios só para confissões religiosas não católicas no canal público da televisão portuguesa. Para terminar, porque o tempo vai avançado e logo à tarde tenho já o voo de regresso a Lisboa. Também em Portugal nós estabelecemos um sistema que eu acho que é a parte mais controversa da nossa legislação, um sistema de reconhecimento das confissões religiosas. Qual é aqui o problema? O problema é que o fenómeno religioso hoje é muito diverso, todos os dias aparecem novas religiões, todos os dias aparecem pessoas a dizer que querem fundar uma nova religião e à partida não podemos ter nenhum preconceito em relação a essas pessoas e a essas novas religiões, porque a liberdade religiosa é isso mesmo. Mas nós sabemos que uma coisa é alguém criar naquele momento uma nova religião, outra coisa é a verdade das coisas, outra coisa é a operacionalidade das coisas. Porque muitas vezes há o abuso do fenómeno religioso e a falsificação do fenómeno religioso para obter vantagens ilegítimas, como sabemos. Sobretudo, não sejamos ingênuos, estamos a pensar nas vantagens tributárias.
e não só, mas sobretudo nas matérias tributárias. Portanto, ou seja, os fenómenos em que, na aparência, são religiões, mas na substância são empresas. Ora bem, mas esse é um tema delicado porque o Estado não pode distinguir o trigo do joio. Não é o Estado que vai dizer esta é uma má religião, esta não é uma religião, esta é uma boa religião, esta tem que ser reconhecida, aquela não. É muito complicado, se não é mesmo impossível, que o Estado faça esse tipo de juízo sobre, para usar a metáfora bíblica, distinguir o trigo do joio. Não vou dizer agora onde é que está o trigo e onde é que está o joio. Mas que eu acho que há o trigo e joio, mas eu não vou dizer onde é que ele está. Qual foi a solução portuguesa com alguma imaginação? Desta à parte, por ser português. Mas não fui eu que fiz esta legislação. Aliás, um professor de Direito da minha faculdade, grande especialista, o professor José Sousa Brito, aliás, julgo que já participou em congressos da Ana Júria, ou pelo menos já veio aqui a São Paulo. Nós estabelecemos 4 graus de reconhecimento do fenómeno religioso. Isto é, o ponto de partida é sempre igual para todos. Qual é o ponto de partida? É a liberdade de religião e de consciência, digamos assim, de espírito. Isto é, ninguém nos pode impedir de acreditar em Deus. Ninguém. Porquê? Porque isso é uma liberdade interior. Não há nenhum poder, por mais ditatorial que seja, que nos vá proibir de pensar em Deus. Não conheço. Isso é impossível. A não ser com uma injeção que nos deem de qualquer produto, não sei se vamos lá chegar. Mas, portanto, essa realidade primária, aliás, já que se referia muito bem o reverendo, neste caso o chanceler da universidade, essa liberdade primária, a liberdade para acreditar em Deus, essa ninguém nos pode tirar, não há nenhum direito que lá chegue. Nem nenhuma autoridade, nem nenhum ditador, nem nenhum poder político. Portanto, essa está sempre garantida. E essa está sempre garantida em todas as Constituições, através da liberdade de pensamento, da opinião e a tal liberdade primária de religião ou de crença religiosa. Mas isto é importante, mas pode ser pouco. Porque isto, sobretudo, significa apenas o reconhecimento de uma liberdade individual de religião. E mais do que isso, individual e privada de religião. Nunca uma liberdade coletiva e pública, porque a religião não é só uma... Pode acontecer que uma religião, ou certa religião, seja só apenas um exercício individual e íntimo. Pode ser. Todos têm o direito a escolher a sua religião. Mas, na maior parte dos casos, nós sabemos que o fenómeno religioso não é só um fenómeno individual e privado. É um fenómeno coletivo e público. E, portanto, se nós reduzíssemos o reconhecimento das religiões apenas a um fenómeno de liberdade de pensamento e de opinião, isso seria muito pouco. E, portanto, um segundo grau que nós temos é reconhecer que a religião se possa apresentar de uma forma orgânica, criando uma associação. Mas uma associação comum, como qualquer outra, como uma associação desportiva, uma associação cultural, uma associação de pesca, uma associação de xadrez, uma associação de damas, uma associação de folclore, mas uma associação sem qualquer particularidade especial e com um regime especial que se destina a proteger o fenómeno específico que ela vai protagonizar, que é o fenómeno religioso. E, portanto, isso é possível através do Código Civil, eu criar uma associação com fins religiosos. Nada me impede. É um segundo grau, mas ainda pode ser pouco. E há um terceiro grau, que é um novo tipo de pessoa coletiva, que são as pessoas coletivas religiosas. Vocês chamam pessoas jurídicas religiosas. E essas têm um registro próprio no Registro Nacional de Pessoas Jurídicas. E a esse tipo de pessoa coletiva religiosa, a lei dá certos direitos que não dá às outras associações que sejam de fins religiosos, mas que sejam associações comuns. Dá-lhes mais alguns direitos. E depois há um quarto e mais elevado grau de proteção do fenómeno religioso, que são as chamadas pessoas coletivas religiosas radicadas. Aqui é que está o ponto mais controverso. Porquê? Porque o legislador português entendeu que deveria dar ainda mais alguns direitos, por exemplo, reconhecer os ministros de culto, o casamento, por exemplo, civil sob forma religiosa, a participação na Comissão de Liberdade Religiosa, por exemplo, ou a participação nos tempos de antena, ou certos subsídios, ou certas isenções fiscais, só são atribuídos às pessoas coletivas religiosas radicadas, as tais pessoas coletivas de quarto grau. E como é que se chega lá? São as pessoas coletivas que já estão implantadas em Portugal há mais de 30 anos. E, portanto, essas têm que obter um certificado de radicação, isto é, que ateste a sua pertença e a presença no território português há mais de 30 anos, e essas são depois objeto de um ato de reconhecimento do Ministro da Justiça, através de um parecer que é dado previamente pela Comissão da Liberdade Religiosa. Aliás, quando fiz parte dessa comissão, demos vários pareceres, eu próprio relatei vários,
e na maior parte dos casos eram religiões protestantes, devo dizer. E, portanto, embora haja outras radicadas, a comunidade muçulmana de Lisboa, a comunidade judaica de Lisboa, o Imamat Ismail dos Ismaelitas já está reconhecido, mas pela via do tal Tratado Internacional. Portanto, temos já vários casos de religiões, de pessoas coletivas religiosas radicadas há mais de 30 anos e, portanto, tendo a possibilidade de exercer ao mais elevado grau um conjunto de direitos que são reservados a essas pessoas coletivas religiosas radicadas. Claro que este sistema é um sistema que foi muito contestado pelas novas confissões religiosas, em grande parte em Portugal, neopentecostais, que surgiram a partir dos anos 80, dizendo que estavam a ser discriminadas porque não estavam em Portugal há mais de 30 anos. E até tem uma certa lógica, porque podem dizer, nós não temos culpa nenhuma de apenas termos tido uma revelação divina de só ter aparecido agora. E, portanto, os novos são prejudicados porque não existem há mais de 30 anos. E não temos que estar a esperar 30 anos para que nos reconheçam os direitos que os outros, que já chegaram primeiro, já podem exercer hoje e nós não podemos exercer. Portanto, é uma questão complexa. A verdade é que também nunca foi levantada nenhuma questão de inconstitucionalidade deste processo de reconhecimento por haver uma desigualdade de tratamento entre as mais antigas e as menos antigas. A verdade é essa, nunca foi estabelecida. Tem havido algumas vozes discordantes, mas não deixo de aqui também vos colocar a dúvida que este tipo de reconhecimento suscita, que é, no fundo, um filtro para não reconhecer todas e mais algumas, mas o filtro também tem a desvantagem de, muitas vezes, poder ser um filtro injusto para fenómenos religiosos verdadeiros e que não têm culpa nenhuma de serem fenómenos religiosos muito recentes. Portanto, estas são as minhas referências e o grande gosto de aqui estar, e dou os parabéns à Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sei que é uma excelente universidade e também os meus parabéns à Associação Nacional de Juristas Evangélicos Brasileiros por mais este 4º Congresso e esperando voltar a estar entre vós muito em breve. Bem, virei no fim de maio, mas a Belo Horizonte, num outro contexto, mas sempre que quiserem estarei disponível para vos visitar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor, pela verdadeira aula e com as suas reflexões tão importantes para esse tema atual. E, conversando com a organização, diante do adiantado do horário, nós não realizaremos o debate, porém, eu gostaria de apresentar apenas uma questão, na verdade, uma opinião sobre que envolve aí essa conexão entre o Estado secular e a religião. E um tema que é muito questionado aqui por nossos alunos e também fora daqui, envolve o uso de símbolos religiosos nas repartições públicas. Recentemente, eu fui contatado por um aluno que está apresentando o seu TCC e ele me perguntava sobre isso. Inclusive, por exemplo, é possível que num parlamento se realize uma cerimônia religiosa cotidianamente, etc. Então, essa é uma questão que levanta dúvidas. Eu gostaria de ouvir o professor um pouquinho sobre esse tema, antes de encerrarmos essa manhã tão profícua. Obrigado. Muito obrigado pela essa dúvida, que realmente é um tema complexo. Já agora, há várias decisões, há um importante processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre este assunto, um crucifixo colocado numa escola pública italiana. Numa primeira fase, o Tribunal considerou que era violador da liberdade religiosa a existência de um crucifixo, mas depois o Tribunal Europeu, no seu plenário, uma das câmaras disse que era ilegal, mas depois, no plenário, o Tribunal veio a aceitar a existência do crucifixo numa escola pública italiana. A questão já tem sido colocada na Alemanha, e a questão passa um pouco por isto, saber se o crucifixo é um elemento de proselitismo religioso ou é um elemento cultural. E esta aqui é a questão. E, sobretudo, a questão é a seguinte: os alunos que estão numa aula e que não são daquela confissão religiosa, portanto, numa escola pública, naturalmente, numa escola privada poderia haver uma seleção, ou as pessoas sabem ao que vão, não é? Numa escola pública não há uma programação para uma certa confissão religiosa. E, portanto, o aluno que está numa aula olha para o crucifixo, não é da sua religião, sente-se coagido, sente-se
limitado na sua liberdade, porque tem outra confissão que não se identifica com o crucifixo? Portanto, é uma questão complicada. Este digamos, um patamar da discussão. Do ponto de vista, em Portugal, não há nenhum caso judicial sobre este assunto. Até tenho aqui, depois, só que não vai haver debate, eu falo só de alguns casos em Portugal, mas nós nunca tivemos um caso destes, por incrível que pareça. Mas a prática de não existirem crucifixos nas escolas públicas, nem em qualquer repartição pública. Não há nada. Aliás, nós fizemos uma lei até de protocolo de Estado em que, quando se refere à existência de autoridades eclesiásticas, elas têm um tratamento autónomo das autoridades públicas. Portanto, não se sentam na mesma mesa, o Cardeal Patriarca de Lisboa, etc., que é o único cardeal que temos é de Lisboa, não se senta na mesma mesa, senta-se à parte, há um tratamento protocolar separado em relação às autoridades públicas. Eu, sobre este assunto, nunca refleti com profundidade, mas vou deixar-vos a minha opinião, que admito que seja controversa. Mas eu, na dúvida, eu acho que não deve haver símbolos religiosos nos edifícios públicos. Acho que não deve haver. Porque eu acho que os símbolos religiosos nos edifícios públicos significam um compromisso do Estado com uma certa religião. E, portanto, se são edifícios públicos que são edifícios que significam a geografia do poder político, seja ele legislativo, administrativo ou judicial, significa que o poder político está conexo com uma certa confissão religiosa. Uma coisa é a evocação de Deus numa Constituição. Embora até se pode dizer que Deus só pode perceber Deus quem crê em Deus, não é? Outra coisa é um crucifixo que tem uma concretização específica em certas confissões religiosas. Neste caso, a cristã, basicamente. Embora o crucifixo dos protestantes seja diferente do crucifixo dos católicos, normalmente, não é? Portanto, é uma questão controversa, mas também vejo o outro lado, é que se vamos chegar a esse ponto de eliminar todos os crucifixos, vocês têm que mudar as vossas notas de reais, não pode ter Deus seja louvado, ou talvez, porque aí, apesar de tudo, não é um crucifixo, é um Deus mais light, digamos assim, porque é uma ideia de Deus mais filosófica do que propriamente de uma certa confissão concreta. Mas nós temos a nossa história está impregnada de valores cristãos, portanto nós não podemos também... Então vamos mudar a bandeira portuguesa, que tem símbolos religiosos, ou julgo que a vossa bandeira também tem símbolos religiosos. Vamos mudar as bandeiras? Ou o dólar? In God we trust, não é? Portanto, essa aqui é a questão mais complicada, mas a questão não tem tido assim propriamente... Não tem havido casos em Portugal sobre o assunto, portanto posso já adiantar, mas eu... À partida, na dúvida, tenderia a não colocar símbolos religiosos nos edifícios públicos. Não sei que não é a vossa prática, eu conheço bem. Aliás, vou-vos dar um exemplo que me impressionou. Uma vez fui a Recife, já fui muitas vezes a Recife, aliás, gosto muito, e a certa altura fui lá a uma reunião do Tribunal Regional, não sei, Federal talvez, e uma senhora muito simpática, a senhora desembargadora, presidente do Tribunal, mostrou-me o Tribunal, acho que com excelentes instalações no Recife, e depois disse-me assim: Sr. Professor, venha aqui ver uma coisa que nós temos. Então, e o que sabe o que era? Era uma capela com o Santíssimo Sacramento exposto no próprio Tribunal. Portanto, a senhora era católica, a capela era católica, naturalmente. Eu também sou católico, já agora. Eu fiquei muito satisfeito, mas perguntei-me a mim próprio se aquilo não seria excessivo ter uma capela num tribunal. Ainda por cima, com um ato de culto, com um laus perene. Achei aquilo talvez um pouco excessivo. Isto em Portugal seria impensável, podem ter a certeza que seria impensável. Nunca passaria na primeira porta. Nunca. E, portanto, fiquei um pouco arrepiado, digamos assim. E sei também que no Supremo Tribunal Federal tem lá um crucifixo, também não sei se tem no Parlamento, no Congresso tem um crucifixo, mas no Supremo Tribunal Federal tem, que eu conheço. Na sala das audiências do Supremo Tribunal Federal. Mas se isso não nos provoca problemas, também deixem estar assim, que também não estão mal, digamos assim. Mas eu acho que é uma questão controversa. Com toda a liberdade de consciência, digamos, jurídica, vos digo que a questão é uma questão controversa. Já agora, se me permite só mais um minuto, em relação a Portugal, os casos que nós temos tido. Há 3 grupos de casos. Há os casos relacionados com a educação religiosa, portanto, da educação da moral e religião católicas e não só, nas escolas públicas. Nós tivemos alguns acordos do Tribunal Constitucional em várias matérias. Uma delas, a primeira, foi sobre o reconhecimento dos seminários menores católicos para efeitos de equiparação ao ensino elementar. Isto é, as crianças, os adolescentes que estavam nos seminários
que são ensino feito pelas dioceses, poderiam ser equiparados ao ensino público. E o Tribunal aceitou, disse que sim. Uma segunda questão foi, a certa altura, houve um ministro assim um pouco mais ortodoxo, católico ortodoxo, que se lembrou de, ao disciplinar a matéria do ensino da religião nas escolas públicas, e até muito tempo era só católica, hoje pode ser evangélica também, resolveu pregar a seguinte partida. Dizia que a disciplina faz parte do currículo obrigatório do ensino público, portanto, do 9º ano, julgo que 7º ano, 8º ano, 9ª série, 7ª série, por aí. E os alunos só não têm a disciplina se os pais declararem que não querem ter. Não é declararem que querem ter, é que não querem ter. Portanto, se os pais nada disserem, os filhos ficam obrigados a frequentar a disciplina. Aqui o Tribunal Constitucional disse que isso era inconstitucional. E, portanto, os filhos só têm a disciplina se quiserem ter através do consentimento dado pelos pais, ou pelos próprios, se tiverem idade superior a 16 anos, o que é lógico. Porque se há uma presunção de consentimento, a disciplina não deixa de ser facultativa, passa a ser obrigatória. Então, este foi outro caso muito discutido em 1987, em que dividiu o Tribunal Constitucional a meio, 7-6. Nós temos 13 juízes, 7-6. Ganhou a solução de inconstitucionalidade por 7-6, imaginem. Depois tivemos outro caso mais tarde, em 93, sobre o pagamento dos professores do ensino da religião e moral católicas. Porque é a Igreja que escolhe os professores. Julgo que também agora é assim, porque, entretanto, também há para as aulas de religiões evangélicas. Mas depois a Igreja escolhe os professores, mas quem paga o ordenado dos professores é o Estado. Claro, já agora. E na altura dizia-se que isto punha em causa a laicidade, aliás, referi-me há pouco a esse facto, porque era o dinheiro dos contribuintes que estava a pagar o ensino de uma disciplina facultativa, ainda por cima confessional, dada por professores escolhidos de uma forma confessional pela própria religião que estava a ser lecionada. Mas isto passou, não foi considerado inconstitucional. Porque na seguinte lógica, quem não quiser não vai, é uma possibilidade, pode haver outras religiões também que o queiram, o Estado pagará também outras religiões e, portanto, não pagar significaria, no fundo, uma atitude antirreligiosa ou laicista de não permitir o ensino religioso nas escolas públicas. No vosso caso isso não se coloca porque é a própria Constituição que, no caso do Brasil, diz que deve haver o ensino religioso nas escolas públicas, logo o Estado tem que pagar sempre os professores, e portanto não há esse problema de inconstitucionalidade. Mas a nossa Constituição não tem uma referência direta, até tem uma referência ao contrário. A nossa Constituição tem uma coisa mais singular que diz que o ensino público não pode ter caráter confessional. E apesar disto, o que não é incompatível a haver uma disciplina facultativa de ensino religioso. Não é incompatível. Mas, apesar disto, ainda a lei ordinária conseguiu colocar uma disciplina facultativa sobre o ensino apologético de uma religião nas escolas públicas, e sendo pagos os respectivos professores pelo próprio Estado. Portanto, isto são os 3 acórdãos que se referem ao problema do ensino da religião e moral católicas e evangélicas nas escolas públicas. Depois, há outro grupo de casos que tem a ver com partidos políticos. E aqui há 2 casos que são contraditórios. Há um caso em que um partido político pediu a inscrição no Tribunal Constitucional e tinha como símbolo um peixe sobre um fundo azul. Portanto, o peixe, que é o símbolo cristão, muito desenhado nas catacumbas, julgo eu, não é? nos primórdios do cristianismo. E então o partido era o Partido Social Cristão e tinha como símbolo um peixe. E o Tribunal Constitucional, de uma forma, a meu ver, errada, mas o que é que era? Disse que era inconstitucional, não porque se proibisse, digamos, a filiação ou a doutrina do democrata cristã, porque nós já tínhamos um outro partido, que acho que é um dos principais partidos, que é o Partido do Centro Democrático Social, que se filia numa doutrina da democracia cristã, mas ele diz que o símbolo do peixe associado à sigla e ao programa, que é uma coisa confessional, e a Constituição diz que não pode haver a apropriação por parte dos partidos políticos de símbolos religiosos. Mas imaginem que o Tribunal Constitucional considerou um peixe um símbolo religioso, que é uma coisa fantástica. Não é um crucifixo, é um simples peixe. Acho que aqui foi longe demais. Pelo contrário, há outra decisão em que há um movimento pró-vida contra o aborto, que primeiro foi um movimento, depois se transformou em partido político, e a certa altura, como partido político foi reconhecido desde logo, mas depois quis mudar a sigla de
pró-vida, cidadania e democracia cristã. E aqui o Tribunal já não considerou inconstitucional o facto de se acrescentar uma sigla com o significado de CDC, Cidadania e Democracia Cristã. Portanto, o facto de usar a palavra democracia cristã no nome do partido não foi considerado inconstitucional. Aqui é uma maneira diferente. Depois há o último caso, que é o mais recente de todos, de uma senhora procuradora do Ministério Público, adventista do sétimo dia, que se recusou a trabalhar aos sábados, se recusava a trabalhar aos sábados. Ela recorreu para o Tribunal Administrativo, nós temos uma jurisdição administrativa no que respeita aos funcionários públicos. O Tribunal Administrativo não lhe deu razão, nas várias instâncias nunca não lhe deu razão, porque era a questão de... porque é o trabalho por turnos e, portanto, às vezes pode trabalhar ao sábado, não lhe deu razão, e ela invocava que não podia trabalhar ao sábado porque era adventista do sétimo dia, e a questão chegou ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu-lhe razão, dizendo que ela tinha o direito de não trabalhar ao sábado, invocando esse preceito importante da sua confissão religiosa de prestar culto no sábado e significando que não podia trabalhar no sábado. Portanto, esse é outro caso. Não há casos nenhuns de judeus, que eu saiba, que sejam obrigados a trabalhar ao sábado e que tenham impugnado judicialmente essas decisões, mas é um pouco aquilo que nós temos. Não é muita coisa. Durante muitos anos também houve várias decisões para objetores de consciência, sobretudo em matéria de testemunhas de Jeová, perante o serviço militar obrigatório, porque normalmente as testemunhas de Jeová são sempre objetores de consciência. E, portanto, mas isso foi muito importante na altura em que nós tínhamos serviço militar obrigatório, mas nós deixámos de ter serviço militar obrigatório. Hoje o serviço militar é facultativo, é voluntário. E, portanto, a questão da objeção de consciência perante o serviço militar obrigatório deixou de ter importância prática. Professor, temos mais uma questão de um dos nossos professores da plateia. Não sei se dá se o microfone... Posso falar comigo? Pode? Ah, está ótimo. Ah, então o microfone. A minha inquietação, professor, tem relação com o fato de que, mesmo em uma democracia que é marcada pela decisão da maioria, né, tenhamos o movimento laicista prejudicando de forma tamanha a crença da maioria. Porque o país, pensando no nosso caso mesmo, né, que é um país laico, então eu não sou contra a laicidade do Estado, muito pelo contrário, é na laicidade que a gente preserva direitos fundamentais, né, de toda a sociedade, mas a gente precisa ter muito cuidado com o movimento laicista, né, que tem tolhido o interesse de uma grande maioria. O Brasil é de maioria esmagadora cristã, e nós temos nos curvado diante de caprichos de uma minoria irrelevante, absolutamente irrelevante. Então, essa é a minha preocupação, né? Até que ponto devemos tolerar esse movimento laicista perverso, porque tira de nós a possibilidade do exercício amplo de nossa fé, né? O exercício da confissão religiosa. Então, está se tolhendo cada vez mais. Então, a minha indagação é até que ponto, numa sociedade democrática, onde a maioria dos cidadãos são cristãos, e aí eu envolvo católicos e evangélicos, católicos próprios, nós somos quase que 90% de toda a população exerce essa fé. Então, até que ponto devemos admitir, né, o crescimento do movimento laicista, e aqui eu chamo de perverso, e que subverte a ordem das coisas. Então, uma questão é aceitarmos e respeitar. Olha, eu vejo, professor, que nós, cristãos, temos empatia, porque nós nos colocamos no lugar dos demais. Então, isso é amor, isso é acolhimento, isso é compreensão, isso é caridade. Nós aceitamos que aquele que professa uma fé de raiz africana, ele possa continuar exercendo os seus cultos, né? A sua crença, praticando o que efetivamente melhor lhe aprouver, mas a gente não pode admitir que essas minorias subvertam a ordem e coloquem o laicismo em cima da laicidade.
Então, eu queria que o senhor tocasse nesse ponto, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é uma preocupação muito justa, também é minha. Sabe que, em certos meios académicos, hoje, a Espanha, nesse aspecto, tem feito muitos progressos. Nós, gradualmente, vamos abandonando o conceito de laicidade. Eu ainda vou usando esse conceito, porque, apesar de tudo, é mais compreensível. Mas eu julgo que é melhor falarmos não de laicidade, mas de liberdade religiosa. E o que é o laicismo? O laicismo é uma antirreligião altamente minoritária, que tem 2%. Então, se nós fizermos as coisas do ponto de vista matemático, portanto, há liberdade para todos. Há liberdade para ter religião e para não ter religião. Aqueles que têm religião são esmagadores em relação àqueles que não têm religião. Mas nós não vamos escorraçar os que não têm religião. Mas temos que mostrar àqueles que não têm religião que eles são uma verdadeira minoria. E não podem mandar pela esmagadora maioria, que têm religião. Diferentes religiões, mas têm várias religiões. Portanto, o problema é um problema... Porque, no fundo, a laicidade acaba por servir à não-religião. Porque a laicidade é a não-religião. É a não-identificação com religião. E, portanto, se nós substituirmos a ideia de laicidade pela ideia da liberdade religiosa, da diversidade religiosa, digamos assim, aí conseguiremos, de uma forma muito mais subtil, apagar a preponderância que tem uma minoria muito reduzida, que não tem religião, sobre aqueles que têm religião, que são a esmagadora maioria. Mas, portanto, e a liberdade religiosa tanto protege os que têm religião como os que não têm religião. E, portanto, ao falarmos de liberdade religiosa, portanto, o Estado assenta no princípio da liberdade religiosa, não tanto no princípio da laicidade. E depois isso significa também que isso é um problema, há um certo preconceito liberal, talvez, marxista, talvez, que é o preconceito de o Estado não poder... E também, às vezes, um conceito também de algumas religiões, e com razão, aliás, minoritárias, que foram perseguidas pelas religiões maioritárias, que é a de... Qual foi a resposta das religiões minoritárias? É a de que o Estado não se pronuncia. Portanto, ao não pronunciar-se, não vai favorecer a religião dominante. Mas o problema é que se o Estado não se pronuncia, não favorece nem a dominante, nem a minoritária nenhuma. E, portanto, vai favorecer é a não-religião. É que esse é que é o problema. Portanto, enquanto numa primeira fase, de facto, a laicidade protegeu as minorias religiosas da maioria religiosa, hoje a laicidade prejudica ambas. Prejudica a maioria religiosa e prejudica as minorias religiosas. Esse é que é o problema. Porque não se vai pronunciar. Ao não pronunciar-se, não dá subsídios, não apoia, não coorganiza, não isenta, não protege. Esse é que é o problema. Portanto, há aqui, digamos, no percurso da afirmação, que é uma afirmação justa da liberdade religiosa e das minorias religiosas, que foi uma luta difícil, como sabemos, com certeza que foi, e dramática em muitos aspectos, mas depois chegou-se à laicidade para proteger as minorias, mas neste momento a laicidade é contra as próprias minorias religiosas. E é favorável à minoria mais reduzida de todas, que é a minoria dos que não têm religião, ou dos que odeiam a religião. Esse é que é o problema. Agora, do ponto de vista, digamos assim, da praxis de cada um, é afirmarmos os nossos valores religiosos, é dizer que o facto de um deputado ou um político ter a sua religião não significa que a querem pôr aos outros, mas que deve, sobretudo, governar para uma sociedade que não é feita de números nem de robôs, mas é feita de pessoas que têm, naturalmente, convicções religiosas, que é a coisa mais normal do mundo, é o Homo sapiens também ser um homo religioso. Portanto, acho que é um pouco isso que se tem feito. É verdade que também, depois, por outro lado, a máquina da propaganda laicista é forte, sobretudo porque se prevaleceu dos truques da propaganda comunista, que ficaram, é verdade. O comunismo já não é o que era, se é que é alguma coisa, mas ficaram as estruturas formais da propaganda. E elas continuam a ser usadas no mercado político, e com grande êxito. Olha, é o que me ocorre. Mais uma pergunta? Sim, claro. Também, se perder o avião, posso ficar até amanhã, não há problema nenhum. Não, estou a brincar, não estou em risco de perder o avião. Tem som? Professor, primeiro, parabéns aí pela palestra. Ouvi aqui com muito prazer, apreciando toda a sua fala. A minha pergunta vai um pouquinho na esteira do nosso professor, mas quando você mencionou sobre temas de direito individual da religião, mencionou a temática educação.
E aí eu quero colocar um tema prático, que é uma questão que a gente tem vivido hoje aqui no Brasil, é que o Estado ele tem decidido sobre o ensino nas escolas públicas, sobre o tema de identidade de gênero. Questão que hoje é ensinada é que a criança, ela, desde o início, ela pode ser ensinada que ela pode escolher se ela quer adotar o sexo masculino ou feminino, ou seja, não é mais a sexualidade nesse sentido, mas a identidade de gênero. Minha pergunta é o seguinte: o Estado legislando sobre isso, o Estado não estaria cometendo uma arbitrariedade, ou seja, ferindo exatamente a liberdade religiosa daquelas famílias que não concordam com isso? Muito obrigado, Sr. Reverendo. Uma questão importante. Eu tenho 2 filhos pequenos, já agora, e essa preocupação também é minha, porque a certa altura, que há uns meses, num jornal, lá em Portugal, havia a seguinte notícia. 3 fotografias. Portanto, o que é que era uma família? É o que as crianças perguntam, o que é uma família? Não é? Tirando agora os cães e os gatos, também fazem parte das famílias, daqui a pouco. Lá em Portugal já temos legislação a dar direitos aos animais, já chegámos a este ponto. Mas uma família que é uma criança, depois de mão dada com um homem e uma mulher, e depois mais 2 fotografias, uma criança de mão dada com 2 homens e uma criança de mão dada com 2 mulheres. Portanto, uma família é um pai, uma mãe e um filho, 2 pais e um filho, 2 mães e um filho. Isto é que é a família? Não, acho que não é. Agora, o problema é se isto é colocado no manual escolar, porque as crianças aprendem por imagens e na disciplina de estudo do meio. Então, o que é uma família? Vê-se uma família de um casal. Agora é preciso fazer 3 fotografias. Antes era uma só fotografia, era o pai e a mãe. Agora vamos ter 3 fotografias, um pai e uma mãe, 2 pais e 2 mães. São 3 fotografias, são 3 famílias diferentes. É uma questão difícil. A outra questão conexa com esta, talvez mais fácil, é a questão da educação sexual. A questão dos preservativos, contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis. Penso que isso deve ser ensinado, não para levar aquilo para a brincadeira ou para o gozo, mas já quando os alunos têm alguma maturidade e com um certo cuidado para não fazer uma apologia abusiva dessas práticas, de fora de um contexto que é próprio da intimidade e das opções dos pais em relação aos seus filhos. Agora, esta questão é uma questão mais complicada, essa que está a referir-se da identidade de género, e sendo certo que realmente o princípio da igualdade hoje está muito avançado do ponto de vista de incorporar essa liberdade de autodeterminação sexual, de mudança de sexo, por exemplo. Agora, aliás, até já não há, agora até há um sexo chamado neutro, não sei se sabe. Portanto, isto já está tão evoluído, é o chamado intersexo. Portanto, isto daqui a pouco não sei onde é que vai parar. Ou, sobretudo, uma coisa que eu acho que até não me parece errada, que é de as pessoas não serem obrigadas a revelar o seu sexo. Aliás, segundo alguém me explicou, eu não sou um especialista na matéria, até há 3 tipos de sexo, não sei se sabiam. Há o sexo morfológico, há o sexo psicológico e há o sexo hormonal. Há 3 maneiras de determinar, porque às vezes o grande problema de alguns casos, que são casos sempre muito raros, é que a pessoa tem o sexo morfológico não coincide com o sexo hormonal. Ou o sexo psicológico. A pessoa sente-se mulher, mas é homem. Sente-se uma coisa e é outra. Portanto, a questão é uma questão complicada, de facto, de definir. Bom, agora, eu acho que o Estado não deve legislar sobre isso. Acho que, nessa matéria, ao legislar, deve dar uma opção aos pais e, no momento que a escola adota o manual escolar, vai escolher o manual escolar que não tenha o livro, que não tenha as 3 fotografias, tenha uma só fotografia. Porque pode haver também uma diversidade de manuais escolares. E, portanto, esse é um problema que não deve estar programado, deve haver uma liberdade de programação nas escolas, públicas ou privadas, e daí os pais devem, nessa disciplina, quando chegar o momento de identificar o que é uma família, devem dizer ao professor: olha, nós aqui, na nossa concepção, a nossa família é assim. E o senhor professor não pode ensinar o contrário aos meus filhos, porque isso faz parte do meu direito, do meu poder funcional, do meu poder de dever de educar os meus filhos de acordo com a minha concepção. E, portanto, proibir que se imponha um manual único em que a família agora tenha 3 fotografias e não apenas uma. É a minha opinião, mas certamente que muitos não estarão de acordo comigo, mas eu também não posso ter a opinião dos outros, eu tenho a minha própria opinião, tenho a minha opinião, que é a minha, não é?
Mas é uma questão complexa, sem dúvida, e há novos desenvolvimentos importantes. Acho que temos que estar atentos a esses novos desenvolvimentos, mas são sempre questões que é o que se vê agora. São questões sempre fraturantes, são questões de minorias que se querem afirmar, mas depois passa aquela emoção do momento, ou do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a coadoção. Mas depois o que fica são leis que são feitas para meia dúzia de pessoas. Mas a sociedade não vai mudar nada, porque a essência das coisas nunca mudará. A ordem das coisas não vai ser perturbada, apesar de tudo. Acredito que a ordem das coisas não venha a ser perturbada. Portanto, são sempre casos marginais, casos que nos preocupam, que agitam a nossa consciência, com certeza. Mas não são casos que nós devamos usar de uma forma exagerada. E há aqui outra coisa muito importante também, que é isso que tem sucedido de uma forma errónea. É que os pais também se demitem da sua função de pais. Esse é que é o problema. Mas é que a educação não é só dada pelos professores na escola. E, portanto, a partir do momento em que os pais não têm tempo para estar com os filhos em casa, para estar com eles a fazer os trabalhos de casa, agora estou a falar como pai, com o trabalho de casa, ou a falar sobre as coisas como os problemas da vida, e deixam tudo entregue aos professores, porque os pais estão a trabalhar arduamente nas suas carreiras, saem de madrugada e voltam de madrugada, e que nunca se encontram com os filhos, é natural que isso venha a suceder. Mas, portanto, isso também é outro problema, que é um problema da transferência da responsabilidade paternal e maternal da casa para as escolas. Se as escolas forem boas, tomam conta do recado, e os professores forem bons. Se forem más, é uma desgraça. É por isso que hoje em dia a educação dos filhos é uma coisa muito séria e temos que escolher muito bem os professores e as escolas para os nossos filhos. Como esta é uma boa universidade, os filhos dos pais que escolheram esta universidade estão bem entregues. Bem, creio que não há mais perguntas. Eu quero agradecer imensamente ao professor Jorge Bacelar Gouveia. Ficamos imensamente honrados e felizes com as suas palavras, as suas reflexões. Em nome do professor Felipe Chiarello, novamente, em meu próprio nome, lhe desejo um bom retorno e esperamos tê-lo conosco novamente. Muito obrigado a todos. Eu dou por encerrada a mesa e o evento na parte da manhã.